Este é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos fez. Dia de alegria e de cânticos, Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos, Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos, Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez. Normalmente a gente canta esse refrão muito ligado ao tempo da Páscoa, né? Ao dia de Páscoa, lembrando que foi o dia que o Senhor fez para nós. E é interessante porque o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, e aplica ao dia da Páscoa. Você já notou que quando a gente celebra a Páscoa, tem aquela famosa oitava da Páscoa, que tem também no tempo do Natal, a oitava do Natal. Básico do tempo do Natal, da oitava do Natal e da oitava da Páscoa, é dizer que a cada um dos 8 dias, daqueles 8 dias da semana, dizer que naquele dia Cristo ressuscitou. É como uma espécie de um dia que se prolonga como um único dia. Agora, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: com o mistério da ressurreição, Jesus se tornou Senhor do tempo e da história. É por isso que quando o padre, na noite da Páscoa, prepara o cílio pascal, aquela vela grande, né, ele coloca a letra alfa e a letra ômega, que é como se fosse A e Z. São a primeira e a última letra do alfabeto grego. Embora o ômega significa mega, significa grande. Ômega, um O grande. Era um O que eles prolongavam mais na hora de pronunciar. As línguas antigas tinham esses movimentos. Então, mas é a última letra do alfabeto deles, não é a letra Z, que eles também têm zeta, mas era a letra ômega. Então, isso para significar que Jesus é o princípio e o fim. Ou seja, como que ele está escrito no DNA do tempo, está a eternidade. E o padre coloca os algarismos do ano em curso, dizendo, para relembrar, que Jesus é o Senhor da história. Ele tem a história, ele tem o mundo em suas mãos, como a gente canta, né? Ele tem o mundo em suas mãos, ele tem o mundo em suas mãos, ele é meu Deus e nosso Deus, ele é meu Pai e nosso Pai. Jesus participa dessa paternidade, dessa força de Deus que é Senhor da história. Como filho, ele recebe todo o amor do Pai e é presente também no meio do mundo. Porque, aliás, na Santíssima Trindade eles não se separam, eles estão sempre juntos. O que um faz sempre em comunhão com o outro. Jesus age, mas com ele está o Pai, com ele está o Espírito. O Espírito realiza alguma coisa, mas presente está também o Filho. Portanto, quando a gente reza no Pai Nosso, dizendo, por exemplo, venha o teu reino, o reino do Pai é Jesus mesmo. A gente está dizendo que venha Jesus, pedindo ao Pai para que Jesus venha. E também quando a gente reza dizendo, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, a gente tem que levar em consideração que o Espírito Santo também nunca vem sozinho. Ele vem sempre com o Pai e com o Filho.
A Santíssima Trindade, eles têm uma palavra que os teólogos antigos de língua grega usavam, que eles chamavam de pericórese. Peri significa em volta, né? A gente conhece a palavra periferia, aquilo que gira em torno. Na periferia é aquilo que gira em torno da cidade, em torno do centrum, do centro tem a perifero, gira em torno do centro. Peri significa dar uma volta, né? Rodar. E tem a palavra corese, que daí a gente conhece na língua da gente, por exemplo, coreografia, dança. Pericórese é dizer que os três andam sempre numa dança, eles dançam junto e ao mesmo tempo eles se compenetram, ou seja, eles estão em comunhão, onde um age, o outro também age, está ali um girando em torno do outro, fazendo uma ciranda, não é? Na Santíssima Trindade é uma ciranda eterna. Então, se nós fomos criados à imagem dessa Santíssima Trindade, significa que tem sempre uma ciranda de Deus em volta da gente. A gente vai contente, porque Deus manda teus anjos aqui, porque para acampar do nosso lado. É ótimo saber disso, mas precisa lembrar que já a Santíssima Trindade, toda ela gira em torno do ser humano. Que maravilha, que beleza isso. Muito bem. Então, quando a gente pede para um deles vir a nós, na verdade vem todos eles juntos. A igreja termina o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, palavra que significa revelação, termina com uma súplica da igreja dizendo Maranatá, que significa vem, Senhor. Então a gente suplica isso para Jesus vir. Quando ele vem, já disse, não vem sozinho, é toda a Trindade que se manifesta, não é? E hoje a gente vai lembrar também uma outra coisa, não é? Quando a gente na missa, o padre diz para nós, não é? Eis o mistério da fé. A gente responde que anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. É a nossa forma de responder, não é, suplicando. Ou então a gente diz, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que nós bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Portanto, essa vinda de Cristo, né, que a gente diz, venha o teu reino, isso que a gente diz aqui, não é, que manifesta, esperamos a vossa ressurreição. Ou então, quando o padre, na oração depois do Pai Nosso, tem uma oração que se chama de embolismo, que significa, né, dar uma continuação, completar. Então o padre diz, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, essa vinda do Senhor é uma realidade que permeia a vida cristã. Nós dissemos que o Evangelho de Mateus é composto de 5 discursos. Nós já ouvimos o primeiro, que é o Sermão da Montanha, nós já ouvimos o segundo, que é o Sermão Missionário, já ouvimos o terceiro, que é o Sermão das Parábolas, já ouvimos o quarto, que é o Sermão da Igreja, e a partir de amanhã nós escutaremos o último desses sermões, que é o capítulo 20, começa com o capítulo 25 de Mateus, que é o chamado Sermão Escatológico. Escatom é uma palavra que significa último. Então, ou seja, a realidade das últimas coisas. Jesus vai nos falar das últimas coisas. E é muito interessante notar que o gênero literário com o qual a igreja e Jesus sempre falam dessas últimas coisas é um chamado gênero de Apocalipse, palavra que a gente já vai no vídeo de ontem, de anteontem, parece que a gente já falou disso também. Apocalipse significa revelação. E o livro da revelação do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, encerra com esse pedido a Jesus. Vem, Senhor Jesus. Essa súplica. Então o gênero apocalíptico é esse gênero que eu já disse, que faz a gente ouvir sobre as coisas presentes, fala das coisas presentes, lançando-as no futuro, para mostrar a gente uma realidade. Deus está sempre presente conosco, Ele é o Emanuel, Ele não abandona a gente não. E é interessante notar que agora, concluindo o capítulo 23, tem uma coisa que vai ser um gancho, uma chave que liga o primeiro dos sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. E tem uma coisa ali que Jesus diz muito claro, concluindo o Sermão da Montanha, diz assim, o homem fiel e prudente é aquele
que construiu a sua casa, que coloca essas coisas em prática. Ele é como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Portanto, não adianta só ouvir a palavra do Senhor, é para colocá-la em prática, e quem coloca em prática isso, edifica a sua casa sobre a rocha. No capítulo 13 do Evangelho de São João, depois que Jesus faz o gesto do lava-pés, ele disse: vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor, de Mestre? É verdade, eu sou isso mesmo. Agora, se eu que sou Mestre e o Senhor fiz isso, eu estou dando um exemplo para que vocês façam o mesmo. E vocês, conhecendo essas coisas, o versículo 17 do capítulo 13 vai dizer: colocarem isso em prática, vocês serão felizes. Então, a bem-aventurança que também São João nos aponta é a bem-aventurança de colocar em prática aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus diz. Olhamos para esse capítulo 23, no versículo 27 a 32, que é o capítulo de hoje. Jesus disse para os mestres da lei, para os fariseus, para aquelas pessoas que estão ali escutando o que ele diz, mas sobretudo agora Jesus está falando diretamente para você e para mim, nós que somos seus discípulos. Jesus diz: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. A Bíblia fala sempre desse dia do Senhor, não é? Qual é o dia do Senhor? Nós já começamos cantando dizendo: este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós temos no nosso calendário, nós que falamos línguas neolatinas, né, um dia da semana, que é o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Domingo significa dia do Senhor. Em italiano vai usar também a mesma palavra, né? Domenica significa dia do Senhor. Os franceses vão dizer dimanche, que é também uma língua latina, que significa dia do Senhor. Os espanhóis vão dizer domingo, o dia do Senhor, significa sempre a mesma coisa. Nós portugueses dizemos domingo, significa dia do Senhor. Interessante, os alemães vão dizer Sonntag, continua como diziam os pagãos antigamente, dia do sol, não é? Os ingleses também, os que falam língua inglesa, vão dizer Sunday, que significa dizer dia do sol. Nós, em vez de fazermos uma profissão de fé com esse dia, dizemos: esse é o dia do Senhor. Mas olha só que quando a gente, na língua portuguesa, diz segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, feira significa festa, férias. Então, olha, se tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, é porque teve uma primeira. E qual é a primeira? É o domingo. Domingo é a nossa festa semanal. Ou seja, a gente está dizendo que todos os outros dias são dias do Senhor. É dia do Senhor se prolongando dentro da semana. É a graça da ressurreição e da Páscoa de Cristo se prolongando. Isso é um dado da língua que a gente precisa recuperar, que está amortecido dentro da nossa memória, mas que eu estou despertando aqui agora para você. Estou relembrando isso para você, né? Quando eu disse, hoje é quinta-feira. Feira, festa, férias, dia de liberdade. O que é as férias? As férias é um período de liberdade em que você usa para você, um tempo para você. Ou seja, Cristo fazendo o tempo dele, ele nos torna livres para fazer o tempo também nosso. Tudo é de Cristo. E aquilo que é de Cristo, ele doa, ele entrega para cada uma e para cada um de nós. Portanto, esse dia do Senhor é qualquer tempo, é qualquer hora. O dia do Senhor já começou. O que vai acontecer é que vai chegar um momento em que esse dia do Senhor vai chegar à sua plenitude. É como se você começa a encher um tanque de 1000 litros, o tanque já começa a encher. Né? Tem somente 2 mililitros, não importa, vai, ele vai chegar até ter 1000 litros ali dentro, vai chegar à sua plenitude, vai chegar ao topo, vai encher todo. Assim, esse dia do Senhor já começou, ele está expandindo, a Páscoa está expandindo. É como o universo que a gente diz, que está em expansão, que está crescendo, que está se dilatando. Assim o dia do Senhor vai se dilatando até chegar aquele momento em que Cristo vem em toda a sua glória. Ele vai vir em toda a sua glória, mas ele já está presente. Ele disse: eu não vou abandonar vocês, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E isso é o dia do Senhor que está se dilatando na história, que está crescendo na história. Portanto, o que a gente não sabe é esse dia histórico em que ele vem. Aí Jesus diz: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto,
A gente sabe que se o ladrão vem numa hora inesperada, o dono da casa, que é Cristo, pode também chegar numa hora inesperada. Ele é o dono. Dominus, domingo, dominus, significa dies domini, dia do Senhor, tempo do Senhor, hora do Senhor. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ele é Senhor, Ele é patrão, Ele é dono. Ele pode chegar a hora que Ele quiser, Ele pode dispor como Ele bem quiser. Ele diz, quando menos pensar, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Senhor virá. Ele pode chegar em qualquer momento, aliás, Ele chega em qualquer momento. Ele escondeu o dia e a hora, mas Ele vem continuamente. E aí as parábolas que vão ser contadas a partir de amanhã, no capítulo 25, nos faz ver bem isso. Porque no final Ele vai dizer assim, olha, eu estava com fome, você me deu de comer, estava com sede, você me deu de beber, estava doente, você foi cuidar de mim. Quando isso, Senhor? Quando a gente fez isso a qualquer dos menores dos seus irmãos. Portanto, equivale dizer que Jesus está vindo sempre. Ele não está vindo na sua glória, não está vindo na sua onipotência, mas Ele está vindo, está batendo, ó, ali na porta da nossa casa, na porta do nosso coração, continuamente. Sem cessar tem essa vinda do Senhor, até que Ele se manifeste plenamente. Agora olha a coisa que Jesus diz aqui, faz uma pergunta, não é? Qual é o empregado fiel e prudente? Lembra que eu disse que o capítulo 7 concluía o sermão da montanha, Jesus dizendo que o homem fiel e prudente era aquele que construía sua casa sobre a rocha, na medida que ele praticava aquilo que ele tinha escutado. Portanto, aqui agora aparece de novo essa temática, não é? Do homem, do empregado fiel e prudente, né? Quem é esse empregado fiel e prudente? É aquele mesmo homem fiel e prudente. E o Senhor coloca ele com uma responsabilidade dentro da casa. Responsabilidade significa a habilidade de dar uma resposta. Estamos vivendo nesse mês de agosto, chegando ao fim, mês vocacional. Significa o mês que cada um de nós tem um chamado. Ora, quem tem um chamado tem que ter também a habilidade de saber responder. Crescer na capacidade de responder, ter a habilidade de responder. Então essa responsabilidade é uma palavra muito interessante para grifar e ver aqui, não é? Que o Senhor nos coloca com uma habilidade de dar uma resposta. Então esse irmão que bate com fome, com necessidade na nossa porta, o Senhor dá para nós essa habilidade de poder dar uma resposta para essa necessidade. Diz aqui, colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa. Qual é a hora certa? A hora certa é a hora que eu penso e que eu decido que devo dar o alimento para os outros? Ou a hora certa é aquela hora que eu fico atento para saber a necessidade, que tem a necessidade do outro e aí eu preciso agir para dar esse alimento? O alimento, sem sombra de dúvidas, é o pão. O pão de cada dia é esse alimento físico, é esse alimento biológico, mas o alimento também nós podemos pensar que é aquele alimento que o outro tem necessidade. A gente não precisa só de comida, a gente precisa de comida, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, de acordo com essas necessidades de cada um. Então, nós temos que desenvolver em nós essa habilidade de responder a essas necessidades das nossas irmãs e irmãos. Aqui entra aquela palavrinha que eu disse que é retomar as bem-aventuranças, lá o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Feliz quem é pobre, feliz quem tem fome e sede de justiça, não é? Felizes os pacíficos. E aqui agora, antes de ouvirmos o quinto sermão, Jesus anuncia uma outra bem-aventurança. Ele diz, feliz, bem-aventurado aquele que o Senhor encontrar agindo assim, colocando em prática, né? O homem feliz e prudente é aquele que põe em prática o que ouviu, constrói sua casa sobre a rocha. Agora ele aparece como esse servo prudente e ele vai ser feliz se quando o Senhor chegar o encontrar agindo assim. Aí ele vai dizer para ele, bem-aventurado, feliz, bendito vocês, porque o reino que o meu Pai preparou está destinado a vocês. Então é interessante que essa vinda do Senhor, como é que a gente se prepara? A gente deve se preparar agindo, não é se preparar pensando que é rezando muito, não sei o que, isso tudo também, não é? Mas orai e vigiai.
mas está vigilante, está agindo, colocando em prática, dando o alimento para aquele que tem fome. A gente já falou dessas várias formas de fome. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. O Senhor não quer dar apenas um talentozinho, alguma coisa, ele quer dar todos os seus bens a esse que, quando ele chega, ele encontra fazendo isso. Olha, e o Senhor chega como? Encontra Jesus no pobre, no faminto, no sedento. Então feliz é aquele que sabe colher essa oportunidade, dessa presença do Senhor, dessa visita do Senhor. Aí o Senhor vai continuar confiando a nós bens. Mas confiar, receber os bens de Deus, não significa que está recebendo tranquilidade não, viu? Está recebendo coisa para administrar. E você sabe que a administração, quem trabalha com administração, sabe que isso não é uma coisa simples. Administrar os recursos significa pensar, raciocinar, corto daqui, tiro dali, levo isso, faço aquilo. Tem que usar a inteligência, não é? Desenvolver ainda mais as capacidades da gente. Mas, diz Jesus, se o empregado pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, ele tem que estar atento, e na hora em que ele não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. A palavra é dura, mas é essa. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. A sorte dos hipócritas, de quem anda fingindo, aquilo que Jesus tinha falado, como eram os fariseus e os doutores da lei, que eles eram hipócritas, não é? Porque perdiam a vida deles e a capacidade deles, em vez de vivendo bem, fazendo encenação, fazendo de conta que está administrando, fazendo de conta que está trabalhando, e ao invés disso está perdendo tempo. Aí Jesus diz, ali vai haver choro e ranger de dentes. Uma coisa interessante é olhar a primeira leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo de 7 a 13. Carta aos Tessalonicenses, que aliás é o primeiro escrito do Novo Testamento. São Paulo escreve justamente porque essa comunidade da Tessalônica, os primeiros cristãos estavam dizendo, o Senhor vai voltar, e não queria mais trabalhar, não queria fazer nada. São Paulo diz para ele, atentos aqui meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, quem não quer trabalhar também não deve comer. Trabalhem, se esforcem. E aí a gente aprende com Paulo isso, né? Que a gente deve colocar em prática os talentos, os dons que a gente tem. E Paulo diz que ele ficava também, ficava confortado em meio a toda angústia e tribulação que ele estava vivendo, pela notícia acerca da fé dos Tessalonicenses, não é? Porque pois estáis firmes no Senhor. Aí tem um ponto aqui que eu acho muito interessante, que Paulo diz assim, que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós, dele, de Paulo, para ir até eles de novo. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Paulo pede que o amor cresça no meio dos Tessalonicenses. Que assim ele confirme os vossos corações, no crescimento do amor, crescendo o amor, eles sejam confirmados os corações, numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus sábios. Então, para esta vinda de Jesus, o que é que a gente precisa pedir? Pedir que o amor cresça, que o amor não arrefeça. No fundo, o amor é sempre esse empenho nosso, uns para com os outros, umas para com os outros. Peçamos ao Senhor essa graça de crescer nesse amor de Deus por cada uma e cada um de nós, que sejamos capazes realmente de amor sincero, de amor verdadeiro uns para com os outros. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para nós neste momento. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Portanto, bênçãos de Deus sobre cada um e cada um de vocês que aqui ao longo dessa live foi nos pedindo bênção, né? Eis aí a bênção, né? Sobre cada um de vocês. Um abraço para Leo Passos, acompanhando a nossa live, para a Maria Vanusa, para a Mônica, né? Paz e bem para ti, Mônica, para a Bia Cláudia, para a Rose Santos, para a Fernanda Fonseca,
Bom dia para a Dayara, bom dia para ti, para a Vani, para a Gil Roger, para a Maria Belarmina, para a Cássia Matos, para a Aline Cardoso, Genilza Lisboa, Lilia Davi Luna, Geralda Lima, para Mari Caldas, para Celi Novaes. Um bom dia na paz de Jesus para todos vocês. Quem eu tenho mais aqui? Padre Juarez, um abraço. Paz de Deus para ti, para Vanessa de Santo Antônio Sage, Lilia Cerqueira, Lelian Cerqueira, Odaleia, aqui na nossa Suíça, Manuel Roque, um abraço para você, para Maria Cerqueira, para Meire Moreninha e Amargosa, bom dia. Então um abraço para cada um de vocês, e quero lembrar uma coisa, né? Terminando aqui a live, vocês já começam a curtir. Eu já disse a vocês que isso é importantíssimo, porque é como se você estivesse botando gasolina aqui nessa live. Se você, não sei se você já pode curtir aqui agora, você já pode, curtam, mas curtam depois, assim que eu salvar. Porque isso é como gasolina, num instante ele se dispara, pega um avião que vocês não sabem onde é que isso vai parar. Depois curtam os vídeos lá no YouTube, no Facebook também. Quando vocês tiverem assim, uma hora que passarem por lá, vão curtindo esses vídeos aí, né? E assim ajudem nessa divulgação. Eu quero dizer que amanhã a nossa live vai ser do mesmo horário que acontece de segunda até quarta. Agora a gente voltou mais ou menos à normalidade nesse horário, por enquanto, agora e nesse mês de setembro que vai vir. Esse horário de 6h30 será dia de quinta e dia de sábado. A sexta-feira volta para o mesmo horário que estava antes. Eu tive que me locomover um pouco de forma diferente aqui no santuário nesse mês de agosto, mas agora entra nessa estabilidade e depois, se Deus quiser, a gente comunica o novo horário. Portanto, amanhã às 7h30 da manhã, não é o horário do 7h30 da manhã. Aí. Então concluamos esse nosso encontro de meditação rezando com aquelas palavras que a igreja reza com o prefácio do prefácio número 1 do tempo do Advento. Assim nós rezamos. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas, vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Dai-nos, Senhor, poder esperar a feliz realização do teu reino, amando e servindo os nossos irmãos e as nossas irmãs. Um dia abençoado para você que acompanhou até aqui a nossa live. Um abraço para a Adriana, né, que acabou de chegar aqui agora. Portanto, vocês que chegaram agora, eu vou salvar aqui a live, vocês vão poder assistir desde o início e vocês já comecem a curtir aqui essa live já já.